Muito bem, vamos dar continuidade realmente às histórias realmente que estamos trazendo para vocês. E aqui no capítulo 14 dos Anunnakis vai também falar ou continuar falando realmente de Marduk, o deus Amon-Ra. Ok? Se inscreva no nosso canal aí, deem um like em nossos canais. E também compartilhe, né, se possível, para que outras pessoas também possam também estarem vislumbrando também essas histórias realmente Anunnakis, as histórias das tábuas sumérias, a qual nós estamos trazendo aqui no nosso canal, para que as pessoas realmente reflitam, né, e aprendam um pouco mais, né? É interessante que aprendamos, é interessante realmente que venhamos a nos deixar realmente ser conduzidos por essas histórias que nos levam realmente a sabermos, o quão bom é estarmos conscientes de que nós realmente temos uma verdadeira história, e essa história realmente ela nos leva a nos conhecer melhor, como aqui tenho dito também, ok? Então essa é realmente a grande importância realmente do nosso canal, é para que as pessoas realmente venham de fato se conhecerem e entender, né, realmente a nossa história, a nossa origem realmente, por que realmente se deu todas as guerras, né, porque realmente hoje nós temos culturas, né, relacionadas realmente a culturas antigas. Então nós temos que realmente saber realmente o contexto, né, de toda essa história, para que nós possamos realmente tirar realmente proveito dessas histórias, e as histórias realmente possam nos levar realmente a saber que realmente nós somos uma história antiga, né? Nós viemos realmente de uma história antiga, numa história contada realmente ao longo do tempo, mas são histórias de fato que às vezes nos chega realmente, ou chega até a nós, de uma forma a qual as pessoas realmente, elas manipulam, né, certas histórias, e às vezes nos contam, nos passam realmente de uma forma a qual muitos de nós acreditamos. Mas a nossa história não é bem assim, né, da forma realmente que conduziram essa história, dizendo realmente que há um Deus, dizendo realmente que nós temos que ser realmente submissos a esse Deus, que nós temos uma salvação, caso nós não tenhamos realmente oportunidade de seguir esse Deus da maneira que Ele quer, nós não obteremos realmente a salvação, né? É assim que é pregado, que há um Cristo e que por meio desse Cristo Jesus nós obteremos realmente a salvação que está realmente nos céus, né? Deus nos promete esse céu, mas de fato a história realmente ela tem muito mais realmente além disso. Então foi como eu disse, nós temos que nos permitir realmente alçar realmente a nossa inteligência, trabalhar realmente o nosso ser, para que possamos realmente termos realmente parâmetros realmente em algumas histórias, e que essas histórias realmente nos levem à verdade que nós precisamos saber, ok? E que muitos realmente estão omitindo realmente essa verdade de nós. Por isso nós estamos aqui, por isso o nosso canal realmente foi criado, ok? Mas sigam aí, sigam essas histórias, que são histórias realmente fascinantes, são histórias realmente que nos transmitem realmente algo que precisamos saber, ok? E hoje nós vamos falar aqui mais uma vez sobre o retorno de Marduk, que é a continuação do capítulo 12 e 13. 14 também fala também sobre o seu retorno e sobre a ascensão de Marduk, que é o deus Amon-Ra, em Babilônia, ok? Então essa história também ela fala realmente de muitas tradições, fala também de muitas alianças que foram feitas, né? Nós podemos ver realmente os reis, né? Principalmente os reis, né? Monarcos da época. Eles faziam certas alianças para que o poder deles fosse
um pouco mais resistente, né, ao tempo. Porque se eu faço aliança, é como se fosse a aliança de hoje, né? Hoje nós temos aliança política, né? Hoje você vê, por exemplo, aí, um presidente se elegendo aí, 2 ou 3 ou 4 ou 5 presidentes. Mas ali se tem um debate, e ali eles ficam falando e ficam jogando farpas, né? Um em cima do outro, falando mal um do outro. Por quê? Para que eles possam ganhar na eleição. Não é assim que funciona? Então, depois de passado tudo isso, se perde a eleição, um só realmente ganha a eleição, isso de fato. Mas o que acontece? Depois disso, há realmente alianças, vocês percebem? Alguns partidos se aliam realmente a outros partidos para que os votos que eles tiveram possam passar realmente, de repente se tiver, né, se houver realmente o segundo turno, possam passar realmente para aquela pessoa realmente que se aliou ao seu partido. Então isso é uma aliança, ok? Então não era diferente também na época dos Anunnakis, né? Faziam-se realmente alianças para que fortalecesse realmente o seu reinado, ok? Então com essas traições que eu falei que teve na época, com essas alianças aqui que eu estou relatando, muita coisa mudou, mudou-se o destino realmente dos Anunnakis e, diferentemente, também mudou o destino dos humanos na Terra, ok? Por quê? Porque politicamente falando, as pessoas realmente elas faziam alguns tratados, como hoje nós temos tratados, alianças com outros países, ok? Então isso que se começou lá atrás, na era dos Anunnakis, na era Suméria, isso realmente continua sendo feito até os dias de hoje. Vamos lá. Na época, como eu disse, Marduk ele foi exilado e quem reinava na época era o rei Montu. Esse era o nome do rei, Montu. E ele fazia tudo para que seu reino fosse tranquilo, para que tivesse paz. E, consequentemente, na cabeça do rei Montu e de outros também que eram também do reino de Montu, eles acreditavam, olha só, eles acreditavam realmente que eles tinham restaurado realmente a ordem e que a paz estava estipulada, mas não foi bem assim, como a história realmente conta, né? Diz a história que Marduk realmente, quando ele estava exilado, ele arquitetou um plano, olha só, ao longo do tempo que ele ficou exilado, ele não estava ali quietinho não, ele estava arquitetando alguns planos para ele voltar, e essa volta realmente de Marduk seria uma volta triunfal, né? Esse eram os planos dele, ele planejava realmente voltar, né, por cima da carne seca. Essa era realmente a vontade de Marduk, e foi assim que ele o fez, ok? E Marduk realmente, ele soube transformar realmente a sua derrota, ele transformou a sua derrota realmente em uma oportunidade de retorno. Foi exatamente o que ele fez. E é isso que a história realmente no capítulo 14 conta. E muito mais, fala muito mais. Como eu já falei, não posso prolongar esse vídeo, porque se for contar realmente toda a história, será realmente uma hora de vídeo, 1h30 de vídeo. Então é muito longo. Mas ele voltou, ele retornou realmente. Marduk o fez desta forma, transformou a sua derrota numa oportunidade realmente de volta. E ele voltou. E quem construiu realmente a Torre de Babel, lá também fala, foi exatamente Marduk. Por que Marduk construiu a Torre de Babel? Marduk construiu justamente para afrontar a Deus. A Bíblia fala, né, que a Torre de Babel foi realmente uma afronta contra Deus. Por quê? Porque eles queriam chegar até Deus. Mas de fato a história não é dessa forma. A Torre de Babel foi realmente construída pelos Anunnaki, por Marduk, para afrontar quem? Montu e também os Enlilitas, que é os descendentes de Enlil, para enfrentar a eles e para fazer realmente com que o seu governo, Marduk,
fosse um governo realmente que tivesse realmente essa ascensão e que fosse vista por muitas pessoas. Então essa torre era uma torre muito grande, tamanho desse poste aqui, ó, tá vendo o poste aqui, ó, muito alto. Então eles queriam ficar lá em cima, visivelmente, e queria que aquela torre fosse algo de uma ostentação, né? Que eles realmente tivessem o poderio em cima de outras nações. Mas não foi assim que funcionou, porque percebeu-se realmente em Marduk uma má intenção. Então, os anlilitas, juntamente com os reis da época, fizeram o quê? A separação de línguas, diz a Bíblia, né? A Bíblia diz que foi uma separação de línguas, não entenderam um ou outro e foram dispersos, mas não foi bem assim, né? Essa separação está realmente lá no capítulo número 14, se vocês foram ver lá a história conta direitinho, certinho como é que foi, como é que aconteceu isso, ok? Não vou contar aqui para não prolongar, porque é uma história de fato longa, ok? Então, o rei Marduk, ele tinha realmente um aliado, e esse aliado realmente era seu filho Nabu, né? Nabu era realmente uma pessoa realmente fiel a seu pai, a seu Deus. O seu Deus era o seu pai, Marduk. Então o que ele fazia? Ele espalhava em toda a região que Marduk estava voltando e que Marduk seria o rei da nação, seria o Deus supremo da época. Então ele fez isso tudo para que realmente as pessoas pudessem votar realmente em Marduk, né? Não era bem uma votação, estou dizendo para vocês entenderem. Pudesse realmente votar nele e decidir que ele seria o prefeito, que ele seria o xerife, que ele seria o presidente da época, o rei, o Deus da época, ok? Então essa história se deu desta forma, ok? E também foi nessa época que ali diz também no capítulo 14 também que se nasceu-se o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi. Nasceu-se o Código de Hammurabi. Foi por intermédio realmente de Marduk. Ele estipulou algumas leis, né? Porque se ele fosse realmente o Deus da época, o rei da época, o bambambam da época, ele estipulou essas leis para que as pessoas obedecessem. E se não obedecessem, ele faria realmente algo para ferir realmente as pessoas, se não obedecesse, que nem os dias de hoje. A Bíblia ensina que tem um Deus e que esse Deus você tem que baixar a bola para ele, tem que obedecer a ele e tem que aceitar realmente a salvação imposta realmente a qual ele coloca, né? Uma salvação que ele colocou para salvar os humanos, segundo a história bíblica, mas ele mesmo colocou realmente o pecado na terra. Então não faz sentido realmente ele agora dar uma salvação. A Bíblia fala que ele é o rei salvador, que Cristo veio para isso, mas ele veio para salvar de algo que ele mesmo imputou na terra, que foi o pecado. Então não faz muito sentido, certo? Então gerou-se na época esse código de Hammurabi, que são as tábuas que foi escrito também pelo dedo do Deus da época, certo? O rei Hammurabi escreveu, entregou realmente para Marduk. Da mesma forma, Moisés também, relatado na Bíblia, tomou as tábuas da mão de Deus, que também foi escrito pelo dedo de Deus, ok? Então tem algo bem comum realmente nessas duas histórias aí, certo? Então, como eu falei, a Bíblia ela é cópia de fatos antigos, fatos sumérios, fatos que aconteceu, mas que foram copiadas e transmitidas na Bíblia, mas com outros personagens, com outros nomes, ok? Então essa semelhança realmente acontece na Bíblia a todo o momento. Então isso é que nós temos que entender, para que possamos entender realmente e interpretar realmente essa Bíblia, que nos traz realmente algumas histórias, mas que são histórias inverídicas, que são histórias realmente relatadas por mitos, por realmente fatos antigos que trazem realmente a verdadeira história realmente, que é a verdadeira história do ser humano, a verdadeira história realmente do que realmente se passou ao longo do tempo neste mundo ao qual nós vivemos hoje. Então nós temos obrigação realmente de saber realmente quem nós somos, de onde viemos,
por quem fomos criados, o que abrange realmente toda essa história que envolve realmente as nossas vidas, ok? Sejamos nós sensatos e vamos buscar realmente por